aluna, bem-vindo aluno, eu sou o professor Marcos Henrique e essa é a nossa segunda aula de Biologia. Dando sequência às aulas do eixo de Bioquímica, Bioquímica é porque nós vamos falar de algumas questões que relacionam a Biologia com a Química. Hoje nós vamos falar sobre lipídios e glicídios. Na aula passada nós falamos sobre água e sais minerais. A água que é um dos componentes moleculares mais abundantes em todos os seres vivos. Para falar um pouco hoje sobre lipídios e glicídios, eu vou começar falando sobre glicídios. É muito comum, ao invés de glicídios, também usarem o termo carboidratos. Eu prefiro o termo carboidratos porque fica mais fácil de entendermos a composição dos glicídios. Carboidratos, é só lembrarmos que existe, para falar sobre compostos orgânicos. Na aula passada eu falei sobre substâncias inorgânicas. Dentre as substâncias inorgânicas, essas duas que eu abordei na aula passada, existe a água e os sais minerais. São inorgânicas porque não possuem em sua composição carbono. Mas quando nós falamos de substâncias orgânicas ou compostos ou componentes orgânicos, como o caso dos glicídios e dos lipídios, existe o carbono na sua estrutura molecular. E especificamente dos carboidratos, é muito simples de nós entendermos os componentes químicos que estão presentes nos carboidratos. Pelo próprio nome, carbo vem o carbono, hidra, nós lembramos de hidrogênio, e o atos ali vai lembrar de oxigênio. Então, carboidratos são compostos, são componentes que possuem carbono, hidrogênio e oxigênio. Quando falamos sobre os glicídios, é muito comum de se utilizar o termo carboidratos ou açúcares. Em meias palavras está correto, porém nós precisamos tomar um cuidado quando nós generalizamos, sempre classificando glicídios como açúcares. Eu estou aqui na minha mão com uma fruta, que é um limão, e quando nós falamos sobre carboidratos, os carboidratos eles são divididos de forma simples em três formas: os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Para que você entenda, eu vou puxar a memória de vocês, aqueles que lembram, aqueles que até hoje têm em casa, aquelas pecinhas de Lego. Se nós lembrarmos daquelas pecinhas de Lego, nós vamos lembrar um pouco do que pode ser os monossacarídeos, os disacarídeos e os polissacarídeos. Pense você que existe aí na sua casa algumas pecinhas de Lego. Uma pecinha de Lego nós chamaríamos de monossacarídeos. Seriam pequenas ou poucas moléculas de carbono, moléculas simples de carbono, que formam o que tem de mais básico nos açúcares que nós temos no mundo. Um exemplo de monossacarídeo é o que eu estou aqui na minha mão, que é esse limão. Uma estrutura que tem no monossacarídeo, tanto limão quanto outras frutas, é a frutose. Então, tanto a frutose quanto a glicose são exemplos de monossacarídeos. Disacarídeo já seria a união de duas moléculas, de dois componentes de monossacarídeos. Então, dois componentes, duas estruturas de monossacarídeos juntos vão formar o disacarídeo. E onde nós encontramos o disacarídeos? Eu tenho aqui uma caixa com leite e aqui dentro tem a lactose. A lactose é um exemplo de disacarídeo. Disacarídeo porque duas estruturas de monossacarídeos juntos. E aí tem um outro que é um pouco mais difícil, que nós chamamos de polissacarídeos. Polissacarídeos é quando são vários monossacarídeos juntos. Nesse caso, nós vamos encontrar o que é chamado de reserva de energia, tanto em animais quanto em fungos, assim como nas plantas, classificações diferentes. Eu vou especificar a de animais aí, entre os seres humanos, e vou especificar também a das plantas. Nas plantas, o amido é um tipo de polissacarídeo, a união de vários monossacarídeos. Esse amido é uma reserva energética das plantas, porém existe também no ser humano. No ser humano, a soma da glicose com oxigênio, que nós chamamos de glicogênio, é a reserva energética chamada polissacarídeos. Então nós temos monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Para falar um pouco mais sobre os glicídios, nós precisamos entrar em algumas questões mais amplas sobre os glicídios. Existe hoje um consenso entre autores, entre cientistas, entre profissionais da área, que é necessário que o corpo humano, para que ele consiga fazer transformação de açúcares, é necessário que tanto disacarídeos quanto polissacarídeos sejam quebrados
em monossacarídeos, ou seja, essas moléculas simples, essas estruturas simples de açúcares ou carboidratos. Por quê? Porque o corpo humano ele não consegue sintetizar, ele não consegue trabalhar com moléculas de disacarídeos e com moléculas de polissacarídeos. Aí vocês devem lembrar de pessoas que falam assim: ah, eu tenho intolerância à lactose. O que significa essa intolerância à lactose? Significa que o organismo dela não consegue fazer a quebra desse disacarídeo chamado lactose. Essa dificuldade, essa deficiência de fazer essa quebra é a doença intolerância à lactose. Existem outros tipos de intolerâncias que é o que o organismo de algumas pessoas desenvolvem para alguns disacarídeos, quando eles não conseguem quebrar essas moléculas de disacarídeos, transformando elas em moléculas simples de monossacarídeos, e essa pessoa ela vai sofrer com algum tipo de anomalia, com algum tipo de dificuldade no seu organismo. Outro item importante na reserva de energia são os lipídios. Lipídios também são conhecidos como gorduras. Porém, eu não gosto muito do termo gorduras, porque acaba ficando muito no senso comum e as pessoas acabam confundindo, não tendo um conhecimento mais amplo do que significa gorduras, e isso não é o objetivo da nossa aula. Para falar sobre as gorduras, para falar de forma mais ampla sobre os lipídios, eu trouxe um óleo de cozinha. Os lipídios, de forma simples, nós poderíamos classificar as gorduras e os óleos. Esse é um óleo de cozinha. Nós temos também vários tipos de óleo. Vai ter óleo vegetal, óleo de gordura saturada, óleo de gordura insaturada. Eu não vou entrar nesses termos, que são termos mais profundos do estudo sobre os lipídios, e eu queria me ater à explicação. Eu vou mostrar para vocês aí na tela, vai aparecer para vocês aí na tela, o mesmo mapa mental que eu estou usando para me organizar nessa aula. Observe esse mapa mental na parte de baixo desse mapa, quando vai falar sobre os lipídios. Tem uma coisa interessante, você pode observar nesse mapa mental que vai aparecer na tela, que a principal classificação, a principal terminologia para os lipídios é eles serem insolúveis em água. Além de eles serem insolúveis em água, eles sofrem algumas transformações. Dentre essas transformações, como vocês podem observar na parte de baixo aí, na parte de baixo do vídeo, na parte de baixo da tela, existem triglicerídeos, existem ceras, esteroides, fosfolipídios e carotenoides. Eu vou falar de um que é mais difícil ou que é mais incomum de ouvirmos falar sobre ele, que são os carotenoides. O que são os carotenoides? Você já deve ter observado que existem várias verduras que possuem uma cor mais avermelhada. Essa cor mais avermelhada, ou esse pigmento mais avermelhado, são os carotenoides. São pequenos pigmentos de lipídios que acabam se impregnando para formar a estrutura que sobrepõe a esse alimento. Os carotenoides, eles não têm um objetivo tão grande, ou um foco tão grande, como, por exemplo, outros dois elementos, que são os triglicerídeos e o colesterol. Então, lipídios, nós podemos falar de elementos que compõem sua estrutura, como carotenoides, como colesterol e como outros. O colesterol, é muito comum as pessoas falarem assim: ah, tem o colesterol bom e tem o colesterol ruim. O que as pessoas estão querendo dizer quando elas falam colesterol bom e colesterol ruim? Há uma classificação dentro da biologia do colesterol em duas formas. O LDL e o HDL, que algumas pessoas colocam um como ruim e outro como bom, na verdade é mais pela sua função. Exemplo, eu vou colocar de novo aí para você esse mapa mental, e eu queria que você focasse no mapa mental lá do lado esquerdo. No meu caso, do lado esquerdo, no seu caso, do lado direito. Onde nesse mapa mental vai mostrar um pouco sobre a função do LDL e do HDL. Você deve estar observando que vem escrito assim, tá lá onde tem. Colesterol tem duas origens, uma origem endógena. Endógena é quando nós falamos que o próprio organismo ele produz, e a outra, a origem exógena. Exógena é porque vem de fora, não é produzido pelo próprio organismo, mas é adquirido através da dieta. Quando nós falamos sobre o LDL, que o LDL é considerado como um colesterol ruim, por que ele é considerado como um colesterol ruim? Porque o foco dele é tirar a gordura, é tirar esses lipídios de dentro do fígado e fazer o transporte
por dentro das células, através do sangue. E enquanto vai ocorrendo esse transporte, muitas vezes acaba ficando depositado um pouco de gordura na célula sanguínea. Por isso que algumas pessoas falam que tem colesterol armazenado, ou que tem colesterol em grande quantidade no sangue. Já o HDL, ele faz o caminho contrário. Por isso que muitas vezes é classificado como um colesterol bom. O que o HDL ele faz? Ele pega esse colesterol, ele pega esses lipídios que estão na célula sanguínea e eles trazem de volta para o sangue. É como se eles fizessem uma limpeza dessa gordura que está armazenada em uma grande quantidade. O que tem de importante para a gente fechar o entendimento dessa aula quando nós falamos sobre glicídios e quando nós falamos sobre lipídios, ou sobre carboidratos e lipídios? Há muitos termos, e lembrem que na aula passada eu trouxe alguns elementos, alguns alimentos para a sala de aula e falei com vocês o seguinte, nós temos que observar sempre quando um produto vem escrito assim, informações nutricionais ou componentes nutricionais. E eu vou fechar essa nossa aula de hoje de lipídios e glicídios lendo justamente sobre o óleo, a sua composição, as suas informações nutricionais. Lembrando que dentro dessas informações nutricionais vem descrito a quantidade necessária diária que nós precisamos. Olha o que tem escrito aqui, quando eu venho para uma porção de 1 colher de sopa diária. Quando eu procuro especificamente gorduras, vem escrito assim, gorduras saturadas, 9% do valor diário. Isso se eu consumir 1 colher de sopa por dia. Quando eu procuro os colesteróis, o percentual vai ser até baixo. Aqui o percentual de gorduras, como gorduras poliinsaturadas ou gorduras monoinsaturadas, vai ter uma quantidade tão pequena de 2,8 gramas e de 7,1 gramas que nem vai chegar a aparecer no valor diário em percentagem. Porém, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Quando eu consumo uma quantidade muito grande de gordura, quando eu consumo uma quantidade muito grande de lipídios ou de glicídios, pode ser que o meu organismo ele não consiga sintetizar, ele não consiga fazer a quebra dessas moléculas e elas vão se indexando, elas vão se acumulando na corrente sanguínea, elas vão se acumulando nos órgãos que recebem esses componentes, essas estruturas, e eu posso ter algumas doenças. Um exemplo, a diabetes, quando tem uma grande quantidade de açúcar, uma grande quantidade de glicídio acumulado no sangue. Um outro exemplo, uma pessoa pode ter um infarto por uma quantidade muito grande de gordura ou uma quantidade muito grande de lipídio que acabou se acumulando no vaso sanguíneo. Por isso que nós temos que tomar o cuidado. Mas eu preciso, professor, então, andar com uma tabelinha para que eu venha ter uma dieta, para que eu venha saber a dieta que eu tenho que fazer, tanto de carboidratos ou de glicídios, assim como de lipídios ou de gordura? Não, basta você ler as informações nutricionais dos produtos. Lá na informação nutricional do produto, como nós vimos na aula passada e como nós estamos vendo agora, nós vamos ter uma noção da quantidade de valor diário que eu preciso. Para fechar, eu vou ler a do leite, na caixinha do leite, porque lembrem que na aula passada eu até falei sobre os sais minerais, existe sais minerais no leite, mas também nós temos gordura. Olhem só, aqui eu estou com leite, que é um leite integral. Nesse leite integral, quando eu vou lá na informação nutricional, um copo de 200 ml que eu tomar por dia, olha só o quanto que eu vou ter de carboidrato. Só de carboidrato eu vou ter 3% em um copo. 3% do valor diário que eu preciso. De gorduras, as gorduras totais eu vou ter 11% daquilo que eu preciso. As gorduras saturadas eu vou ter 18%. Aluna, pare e pense um pouco comigo. Se nós fizermos esse exercício diário, lembra que eu falei que a bioquímica ela está na nossa vida inteira. Se nós fizermos esse exercício diário, tendo uma dieta balanceada, adequada, não que o nutricionista ele não seja importante, mas o simples fato de existir atrás desses produtos a informação nutricional de quanto que eu preciso, eu já consigo me regular, eu já consigo me policiar. Na próxima aula nós vamos falar um pouco sobre proteínas. Aguardo vocês.